Agoravar, isso mesmo, estamos aqui hoje no Agoravar Convida para mais uma edição. Estou aqui e comigo no meio, não pode faltar ele na meiuca, camisa 8. E aí, Bruno, beleza, cara? Beleza, eu tava até, me pegou desprevenido, que eu tava coçando a cabeça aqui, ó. Mas vai crescer. Já começamos mais um Agoravar Convida. Ao meu lado aqui, LC Vasconcelos. Ele sempre me apresenta, hoje eu vou apresentar ele. LC Vasconcelos ao meu lado. A gente tem um convidado aqui especial. A gente tá com o Felipe Girotti. Isso. Boa. Psicólogo, né, Felipe? É isso, cara. Psicólogo, clínico. E tô aqui hoje. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos conversar, gente. Vamos bater papo. Se vocês tiverem de dúvida, eu tô à disposição. E estamos aqui hoje. Show. Felipe, quem é o Felipe? Como que é conta um pouquinho da sua trajetória pra gente aí, pra chegar nesse momento. Quantos anos você tá? Tô com 33. 33 anos, a idade de Cristo, né, velho? Exatamente. E como você chegou aos 33 anos sendo psicólogo? Cara, na verdade é o seguinte, eu já fui bancário. Show. Fui bancário por quase 15 anos. E agora eu tô como psicólogo, né? Atuando numa clínica chamada Plasticitar. A gente atua dentro de uma clínica multidisciplinar. O que a gente faz? Nós temos ali cardiologista, eu como psicólogo, endócrino, enfim, tem várias especialidades para tratar a pessoa do começo ao fim. A pessoa chega lá, cara, ela sai dali transformada. Show. Temos uma médica que faz botox para dar uma enxutada na pessoa. Transformar em todo dentro e fora. Dentro e fora, filho. Você chega lá, você sai de lá. Inclusive, nós chamamos de a fábrica dos sonhos, viu? Se você quiser chegar lá, dar aquela renovada, pode procurar a gente lá. Ali, ó, tem gente precisando. A produção já cantou a bola aqui. Essa produção tá afiada, cara. Felipe, então aí, você até falou, né? Desde criança, adulto, quais os seus principais pacientes lá que você atende? Cara, eu atendo, crianças e adultos. A minha especialidade é com adulto, mas eu tenho criança também. Comecei a atender recentemente algumas crianças. E diversos contextos que vocês possam imaginar. Então, assim, eu tenho pessoas que têm problema no trabalho, no dia a dia. Tenho crianças que jogam bola. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre futebol, que eu acho que aqui é bem sugestivo. Adorei esse cenário aqui. E eu atendo crianças, por exemplo, que jogam bola como se fosse profissional hoje em dia. Então, é uma coisa que é da nossa vivência ali do dia a dia. Mas, de modo geral, eu estou à disposição para todo mundo, né? A pessoa que tem algum transtorno ou não, que quer potencializar a vida, quer melhorar, saber lidar com os problemas no dia a dia, eu estou lá à disposição também para poder ajudar, tá? Então, estou à disposição de vocês. Se quiser trocar ideia aqui já vamos trocar uma ideia. Bom, perfeito, porque aí é a nossa oportunidade também de aprender e fazer quem está assistindo aprender também com uma especialidade que é a psicologia. Exato. Trazendo para o futebol, para a gente já começar o assunto com o futebol, Boa. O Felipe até tocou aqui no ponto em off e está falando agora, que ele atende, né? Você falou que já atendeu, atende atualmente, criança que tem uma pressão ali psicológica para jogar futebol. Porque os pais, pelo que você contou aqui rapidamente, deve colocar já ali, o moleque é bom, deve apostar no moleque, deve existir isso em escola de futebol. Isso é a coisa que mais existe, né? Claro. Pai e mãe que cola na grade e fala, não, tem que jogar, errou, corre. Exatamente. Como é que é isso para um psicólogo trabalhar isso com a criança? Cara, o que acontece é o seguinte, a gente não se dá conta dessa questão, mas desde da barriga da nossa mãe, na hora que a gente tá ali dentro, a criança, ela tá ligada ao cordão umbilical e essa ligação com a mãe é muito forte. Então, essa criança, ela não tem nenhum tipo de sofrimento. Então, eu quero explicar mais ou menos o contexto da psicologia, como ela olha para o desenvolvimento infantil, para a gente poder ligar ao que eu vou falar agora, que é o que você acabou de me perguntar, sobre essa expectativa que os pais colocam na criança. Então, por exemplo, a criança, Freud falava muito sobre isso, na fase oral, que é do desenvolvimento, é onde a criança põe tudo na boca, e ali é onde ela consegue sobreviver, né? Ela sai da barriga da mãe, e se ela não chorar, se ela não se espernear ali, a mãe não sabe. Então, nossa, ela tá chorando, eu vou lá colocar leite na boquinha dela. Nossa, ela tá chorando, não sei o que, deve estar com frio. O choro, aquela
aquela fase que ela chora muito, é onde a mãe e o pai colocam tudo à disposição dessa criança. Mas mesmo assim, essa criança, ela tem dificuldade de perceber que o pai tá fazendo tudo por ela. Então vamos lá. A criança sai da barriga da mãe, tá lá dentro, quietinha, tá tudo bonitinho, gostosinho, tudo é quentinho. Todas as necessidades estão sendo supridas ali. Ela sai, o ar entra no pulmãozinho, ela começa a chorar. Nesse momento, a criança percebe que se ela chorar, o pai e a mãe vai lá e vai suprir alguma necessidade dela. Beleza. E ela vai se desenvolvendo. Só que para essa criança ter sido gerada, o pai e a mãe têm uma expectativa. Vocês concordam comigo? Sim. Putz, a partir do momento que a criança vai começar a ser gerada, começa numa relação entre vocês. Não sei se vocês são casados. Eu sou. Você é casado? Sou. Me conta uma coisa. Quando você namorou sua mulher, noivou, você pulou etapa, já foi... Namorei, já meteu boneco, já ou não? Conheceu ou não? Namorei, depois a gente já juntou os trapinhos ali. E já teve o filho. Isso. Como que chama? Mas o filho demorou. O filho até demorou, o quê? Uns 4, 5 anos depois que a gente foi ter um filho. Foi bem planejado. Ela não queria... Boa pergunta. Foi bem planejado ou não? Não foi planejado. Até numa cena que o pessoal adora aí. Eu tava na praia, a gente ficou meio... E aí... Felizão lá. Feliz, E aconteceu. Encontrei Sérgio Malandro. Foi uma loucura. E aí a gente, em 2020, né? Antes da pandemia... Aí a gente pegou e ela ficou grávida. A gente já morava junto, já era casado, né? Há um tempo. E aí ela ficou grávida antes da pandemia. Legal. E me fala uma coisa, como que foi pra escolher o nome... É menino ou menino? Menina. Menina. Como Antonella. foi pra escolher o nome? Antonella. Como que vocês fizeram isso, por exemplo? Então, acontece que aí a gente ficou nessa... A gente já tinha alguns nomes se a gente tivesse filhos, né? Mas aí, como a gente não teve anteriormente, os nomes já foram saindo meio que na família, né? Que era a Valentina, aí foi o que sobrou. Não sei quem, E aí, depois a irmã da minha esposa deu essa sugestão desse nome e eu achei interessante, gostei. Gostou e escolheu o nome. Como um acordo. Olha que interessante. O pai e a mãe, eles que decidem o nome da criança. A criança não tem essa capacidade, obviamente. Então, a expectativa... já está no pai e na mãe, cara. O pai e a mãe falam assim, não, eu quero ter uma criança com nome. E a gente vê várias histórias de gente que gosta de jogador de futebol, o pai é apaixonado por um time, e fala assim, ó, meu filho vai chamar Sócrates. Meu filho vai chamar Ronaldo, sei lá, porque eu vi a Copa de 2002, enfim. Sim. Então, assim, por que eu tô te falando isso? Eu comecei falando sobre a criança dentro do ventre. Beleza, ela tá lá quietinha, bonitinha, ela não sabe de nada que tá acontecendo. O pai e a mãe que simplesmente decide o que vai ser dessa criança. Já começa ali, no nome. Então, a gente vê nomes de Ronaldo, Sócrates e vários outros nomes que a criança nem sabe o porquê e simplesmente ela nasce e é chamada de Ronaldo porque tem um motivo. Que deve ter de Neymar hoje em dia. Rapaz, boa! Deve ter muito Neymar, cara. O filho do Luva de Pedreiro é Cristiano Ronaldo, acho que até Júnior. Cara, olha que viagem. Ele não tem nada a ver, mas ele colocou. Por quê? O pai e a mãe têm essa possibilidade, ela tem como escolher, né, o nome do filho. E aí, consequentemente, essa criança, nessa fase oral, voltando ao assunto mais da psicologia, Freud fala sobre a importância que a criança tem com a conexão com a mãe e com o pai. Nessa fase, ela percebe que se ela chorar, gritar, espernear, a mãe e o pai vai lá e faz tudo por ela. Então, tem duas expectativas. A da criança, que ela começa a perceber, e o dos pais. E aí, essa criança cresce, começa a crescer, o pai e a mãe falam assim, cara, vai ser jogador... A gente tá falando de jogador de futebol, mas tem, por exemplo, outras profissões que os pais colocam como objetivo, que nem a da criança. Sim. Mas isso tá ligado, gente, a uma expectativa dos pais. Esse é o maior problema. É o pai achar... Às vezes a criança nem é tão boa de futebol. Vocês devem já ter visto algum caso assim. O cara nem é tão bom, o menino não é bom. Mas o pai fica ali insistindo. E aí, o Bruno falou pra mim, Felipe, você atende crianças, né, de 9 anos. Eu atendi um jovem de 9 anos de idade. E aí, o pai me chamou, né? Felipe, eu vi seu conteúdo aí, gostaria que você atendesse meu filho e tal. Ele tá meio mal, ele vai jogar bola de final de semana no campeonato e não tá desempenhando, tá ficando mal e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Falei, não, traz a criança aqui, vamos conversar com ela. Comecei a conversar com ela, entender melhor.
ele me fala, a criança me fala, Felipe, eu tenho treinado de segunda, quarta e sexta na escolinha, terça e quinta eu faço personal, hein? Que o pai colocou pra, né, fazer ali. E quando ele tá num lugar que era pra ele brincar, ele pega a bola e fica treinando também, porque o pai meio que orientou ele, o pessoal tá treinando, hein? Você tem que treinar. Aí eu fui conversar com ele, o moleque tava, sabe assim, exausto. Ele ia jogar bola, chegava no dia do jogo, no final de semana, não tinha vontade, sabe? Tava ali... Virou obrigação. Virou obrigação, exatamente. Então, hoje, o sonho do pai e da mãe acaba sobressaindo a criança. Isso sempre foi assim, gente. Não tô dizendo que agora mudou alguma coisa. Provavelmente você tem seus sonhos ali, suas vontades e o que você espera que sua filha faça um dia. Mas ela tem que decidir, não você. E o que acontece hoje é os pais colocarem pressão, né? Então, muitas vezes a gente tem que não tratar só a criança, mas o pai também, cara. Então, é muito louco. Mas trazendo pra questão futebol, não tem um ponto aí que pode influenciar essa ansiedade do pai e da mãe pelo fato de que o futebol é uma profissão, é um esporte, mas é uma profissão que precisa ser iniciada cedo. Então não dá tempo do moleque, deixa ele ter 15, 18 anos pra ele decidir o que ele quer. Não, já tem que treinar já com 8, com 5, sei lá, com 6, pra poder... ficar preparado lá na frente. Tem essa questão também. Não dá pra esperar pra ver o que o moleque quer. Obviamente, já tentando trazer um cenário, um ponto de vista meu, nesse meio tempo o pai tem que ir entendendo se o moleque... tem competência, assim, capacidade, se ele tá se divertindo, se ele tá gostando de fazer aquilo, né? Não tá sendo um negócio, igual você falou, um negócio maçante, o moleque não perdeu a vontade de jogar porque ficou um negócio meio que... obrigação, né? Obrigação. É legal que você trouxe isso porque eu concordo com você, não tem como a criança de 6, 7 anos de idade conseguir discernir o que é bom pra ela ou não. Eu entendo isso, gente. E é muito interessante que o pai, quando ele me chamou pra conversar, ele falou assim, Felipe, eu cheguei pro meu filho e falei pra ele, filho, esse sonho é seu, não é? Eu gostaria que você fosse jogador. Olha que interessante que ele falou, eu gostaria que você fosse jogador, mas é certeza que é seu sonho? Mas pensa comigo também, a criança, até chegar aos 9 anos, só escuta o pai falando, você tem que treinar, você vai ser jogador, tal. Na hora que o pai chega pra falar isso, por exemplo, o filho tem até medo, talvez, de chegar e se posicionar, né? Porque ele não tem a competência e a capacidade cognitiva de entender isso. Ele nem sabe, né? Nem sabe. Se é o sonho dele, qual é o sonho dele. Exatamente. Então, assim, os pais projetam nos filhos situações, coisas que eles não conseguiram ser lá atrás, ou eles gostariam de ser, né, no futuro e não conseguiram também. Fala assim, cara, meu filho vai conseguir. Meu filho vai desempenhar um papel. E muitas vezes é inconsciente, tá, gente? Não é que você, por exemplo, né, tá fala assim, vendo? cara, eu não fui, eu quero que ele seja. Alguns casos sim, outros não. Outros, o pai só impulsiona o filho achando que é o melhor para aquela criança. Mas muitas vezes nem é, cara. Às vezes a criança vai ser outra coisa. Ele tem uma capacidade muito maior de fazer outras coisas do que jogar bola. Boa. Ô Felipe, e você acha que, por exemplo, a gente tem casos, né, que nem o Bruno falou, de jogadores que agora estão indo brilhar fora do país, né, valem milhões de dinheiro. Então, assim, eu vejo os pais, eles acabam vendo e falam, putz, é uma oportunidade, né, até mesmo em episódios anteriores que a gente teve aqui conversando com o pessoal que tem escolinha de futebol mais em comunidade, que os pais colocam ali, não só os pais, né, mas a família daquele menino, que às vezes é bom de bola, coloca a responsabilidade nele da família. Tipo assim, cara, pra mudar ele a vida, vai mudar a vida da família. Você pode mudar a vida da família. Você acha que isso daí, de alguma forma, pode interferir, mesmo que aquele menino tenha um talento diferente, né? A gente sabe que existem vários meninos que têm muito talento. Uhum. Mas essa pressão de mudar a vida da família financeiramente, você acha que isso daí pode... O menino, às vezes, meio que... Ou a menina, né? Sim, independente, né? Não conseguir, velho. Você acha que pode acontecer cara, isso? Pode muito. Pode muito. Porque, assim, a pressão... a gente fala aqui, né, sobre pressão.
nós não somos ensinados, por exemplo, se a gente pensar na educação hoje, não tem uma matéria na escola que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. A gente tem nossos pais, que muitas vezes também não tiveram a oportunidade de saber lidar com as emoções, e aí tem um filho. E aí, de repente, você tem que tentar ensinar esse filho a lidar com essa frustração. Em vez de ensinar, você tá falando assim, não, você vai salvar a nossa família. Isso. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Salvar uma família inteira, colocar comida na mesa, que é a história de vida de muitas pessoas. Muitos jovens têm esse sonho. E se você reparar, você vê muitos jovens que ficaram bem de vida depois, ou tá começando a ficar, eles falam, eu quero dar uma casa para minha mãe, Sim. né? Ajudar meu pai, minha mãe, a família. Então, assim, eles muitas vezes não estão ali por eles mesmos, mas pela família, cara. E aí tem uns que vão se frustrar, porque eles não vão conseguir. A pressão de errar é muito maior. Então, assim, a sua pergunta, existe um fundamento onde que a pressão pode atrapalhar o desempenho por não saber lidar com as emoções. Então, isso pode acontecer muito, o tempo todo. A gente vê assim, no futebol profissional, que o cara é adulto já atrapalha, não tô falando de pressão de família, mas obviamente existe. Se o cara tá mal com a família lá, a esposa, a mãe tá doente, sim, acontece. Ele já tá diferente no futebol. Pô, muda. Exatamente. Qualquer pressão externa muda para um adulto. Imagina pra uma criança que não tem discernimento pra saber, pô, peraí, eu tenho que me preocupar com isso, que isso aqui não, que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Perfeito, perfeito. Tanto olha que interessante, esse paciente, o pai entrou em contato comigo e ele me contou que depois que a gente trocando ideia, eu falei, eu tô sentindo que ele tá desanimado por uma sobrecarga de treinamento, expliquei dentro das minhas possibilidades, até para contato ali pro pai não ficar mal na situação, né? Porque ele que tava impulsionando o filho aquilo. E aí ele comentou comigo que na semana eu atendi num sábado, no outro sábado ele tinha jogo. Então, ou seja, depois do jogo ele entrou em contato comigo e falou, Felipe, eu tirei o personal, não lembro o que ele... Acho que ele tirou um pouco da sobrecarga. O moleque jogou bem. O moleque se sentiu bem, feliz jogando. Então, foi uma atitude simples de ajustar ali essa expectativa do pai. Eu ajustei a expectativa do pai. Ele chegou no menino e falou assim... Ele me contou, né, o pai. O filho, eu vou te tirar essa semana do personal, não sei o quê. Eu quero que você curta, vai jogar videogame, vai brincar com seus amiguinhos. E final de semana você joga bola. Só de ter feito isso... o moleque já conseguiu jogar melhor. Tá vendo? Então, assim, a pressão que ele tinha sobre ele era absurda. E só de ter deixado o menino mais à vontade, se sentindo uma criança, que 9 anos é uma criança, o moleque já jogou bem. Cara, eu tenho um irmãozinho, né? Ele tem 8 anos. Aí você falou de ficar mais à vontade, jogar videogame e tudo mais. E eu lembrei dele. Eu viajei com ele faz pouco tempo que eu fiz uma viagem com ele. Fiquei uns 20 dias junto com ele. E eu vi, cara, trazendo assim pela minha convivência recentemente, que, cara, é impressionante que uma criança mais nessa faixa etária, ela muda de vontade de fazer as coisas rápido. Então, assim, nesse exemplo que ele deu, o moleque tava sendo obrigado a jogar futebol, a treinar. E às vezes o moleque quer jogar videogame e depois, não quero mais. Agora eu quero jogar bola. Não quero mais. Sim, e acontece agora o tempo todo, né? Agora eu quero assistir um filme. Agora eu não quero... Então, assim... Eles não deixa eu me condicionar aqui, que é importante treinar. Não tem. Cara, perfeito o seu posicionamento, cara. E aí, você percebeu isso na convivência, que é um negócio dinâmico. E tem uma ansiedade também. Eu quero brincar. Não, agora a atenção muda. Então, assim, colocar uma criança pra ter um negócio ali... É lógico que tem a escola, tem na escola todo dia, tudo. Sim. Mas na escola todo dia... Você tá vendo coisa nova, brinca com os amiguinhos, conversando. Cara, olha que massa. O que você falou é muito interessante, porque assim, mostra a diferença de uma criança de 9 anos e de adulto, né? Como nós. Por quê? Nós, até os 21 anos, a gente vai desenvolver o nosso cérebro e nossa personalidade de uma forma geral. Até os 21 anos, gente. Então, assim... 9 anos ainda tá longe pra caramba, 12 anos, que é essa fase que a molecada tá indo pros outros times e tal, e tá treinando. Ou seja, nós aqui
estamos gravando aqui, trocando uma ideia, tudo mais. Tal, Mas tal, tal. queria estar em casa jogando videogame. Exatamente. Exatamente, mano. Mas vamos supor. Porra, queria estar num barzinho, queria estar em outro lugar. Tomando uma. Mas não, meu compromisso hoje aqui é gravar, Apesar é aqui. que, só fazendo uma ressalva, eu queria estar aqui mesmo, tá? Eu Sem sei, querer viu? puxar saco aqui da... Eu imagino, eu Não, imagino. porque a gente gosta de fazer, mas vamos supor que seja, pô, é um trabalho... Um trabalho, exatamente. O que perfeito. Aqui exige concentração da gente que é adulto. Pô, eu não posso falar o que eu quiser, fazer pra lá. Não, tem que concentrar e fazer o... Exatamente. A gente tem esse discernimento. A gente tem essa... A nossa cognição já foi desenvolvida o suficiente pra gente fazer isso. A criança ainda não tem. Ou seja, acaba acontecendo uma confusão mental pra essas crianças absurda, velho. Porque o moleque tá ali, que ele quer brincar. Ele quer brincar. O futebol, pra ele, inicialmente, seria uma brincadeira. Até os 9 anos, ali, aos 8, que foi onde o pai impulsionou aquela criança, era uma brincadeira. De repente, outras pessoas e o pai, que tem uma influência muito grande, como eu tava falando lá da barriga da mãe, e ele aprendeu que quanto mais ele fizer gracinha, bonitinho, agradar o pai, mais coisas boas ele tem. Dentro do desenvolvimento dele... Ele vai percebendo isso. Ou seja, se ele joga bola e se esforça pra jogar bola, ele agrada os pais. Só que chegou num ponto de se esforçar tanto, que ele não sabe lidar. A gente saberia. Hoje, putz, hoje eu tenho que trabalhar. Não, tá bom, tô trabalhando aqui, mas tava louco pra fazer tal coisa. Igual a gente comentou. Beleza, eu vou fazer o que eu tenho que fazer até o horário que eu tenho que terminar e depois eu vou. Eu tenho essa clareza de cognição. A criança não. E é onde isso traz uma influência muito pesada para o desenvolvimento dela. Porque até os 21 anos, esse moleque tá desenvolvendo. E vai desenvolver com muito problema psicológico. Boa. E você falando isso, né, que adulto faz o que precisa, né, acho que criança que faz o que quer, né, tem muito essa historinha ali, mas aí você falou até essa parte do moleque, né, eu me lembrei agora do caso Neymar, né, a gente pega o Neymar, todo mundo fala, o Neymar foi moleque, né, foi Neymar. Sim. E nós temos ali a família também do Neymar toda em volta dele, o pai dele muito presente ali nas negociações, no dia a dia dele, né? Então, tá sempre envolvido nas polêmicas, parece que sempre tem o pai dele nesse meio. Você acha que pode, nessa formação, até os 21 anos, isso depois vai determinar meio que a vida, a carreira desse menino? Se ele ficou ali, o pai impondo muito, ele vai levar esse trauma? Corre o risco? Você acha que aconteceu alguma coisa assim com o Neymar parecido? Do Neymar, eu acho que pode ter acontecido sim. A mesma coisa que a gente tá falando aqui, o Neymar também teve essa pressão, né, gente? Se a gente pegar a história, um pouco da história dele. Ele tá no Santos desde molequinho, né? Sim. Desde, sei lá, 7 anos, 8 anos. É que o Neymar deu certo. Exatamente. É que o Neymar é muito fora da curva. O cara é um monstro, velho. O cara é um monstro. Agora, pra 99%, os pais agirem daquela... Assim, a gente viu alguns relatos, né? Pô, fez errado, domina direito, sei lá. Deve ter dado uma pressão gigante. Tem que ter. Beleza, tem que ter. Então, mas tem que ter, Bruno? Você não acha cara, que... Como assim tem que ter? Não, mas é uma pressão... Não é que nem pressão. Tem que ter um incentivo, uma motivação pra criança. Não, você consegue fazer melhor, eu te ajudo. Nessa pegada. Sim. Pô, vai lá. Não assim, tá errado, né? Acabar com... Então não seria uma pressão, né? Seria um apoio. Eu acho que beleza, mas você não acha que depois vira uma... Tipo assim, que nem eu, isso que eu perguntei pro Felipe. Tipo, não se torna uma muleta? Não parece que o Neymar tá sempre o pai dele, alguma coisa... Ele não cresceu, parece, não desenvolveu sozinho. Porque ele é um craque, ele é um cara acima da média. Mas e aí, velho? Porque você acha que esse ao redor, esse caos que tem ao redor dele, pode estar relacionado a alguma coisa... Né, essa parte psicológica ele não conseguiu desenvolver. Que não conseguiu desenvolver até os 21 anos, por exemplo. O pai ali imagino que sempre tentou proteger e acompanhar a carreira dele, né? Exato. Foi o que o Bruno falou. Ele deu certo, porque o cara é fora da curva. Mas mesmo assim, ele não foi uma criança normal, gente. Se a gente parar pra pensar. Relacionado à grande maioria das pessoas. Porque a gente tá acostumado a ir lá pra escola, sair da escola, brincar bastante, jogar nosso futebol de final de semana, não sei se vocês aqui, eu sempre gostei de jogar bola, final de semana eu jogava e tal, voltava segunda-feira na escola bonitinho, tal. Ele já tinha responsabilidades muito fortes e o pai também devia ficar ali muito em cima, tal.
Hoje, imagina vocês, né? Nós aqui. A gente chegou numa idade que a gente já conseguiu aproveitar um pouco da vida, né? De poder sair, de poder... O anonimato, por exemplo, que nós temos é uma coisa boa comparada ao que o Neymar não teve. Então, se a sua pergunta traz a ideia de que a carreira do futebol, o pai, esse envolvimento pode ter atrapalhado e dizer muito sobre o que ele é hoje, com certeza. Com certeza, porque ele não conseguiu ser uma criança normal. Com 17 anos, ele já estava no Santos, jogando o Paulista, o Brasileiro, já estava desenvolvendo 18 anos. E aí ele descarrega hoje coisas que ele não conseguiu fazer na adolescência. Pode acontecer muito isso, cara, muito. Porque pensa comigo, gente, com 18 anos, eu não sei o que vocês faziam com 18 anos. Porra, faculdade, e aí tava naquela época gostosa de ir pra festa, de fazer as coisas e tal. Ninguém conhecia a gente fazia o que a gente... eu não fazia isso. Ele tinha a oportunidade. Jogava videogame e tocava guitarra. Tocando a guitarrinha dele no Medo. Tinha uma banda, Medo 05. Então, você teve uma banda? Menino. Não, mas de modo tudo bem, tava me divertindo. Tava se divertindo, exatamente, perfeito. Você tava se divertindo dentro das suas possibilidades, o que era diversão pra você. Agora, o Neymar não conseguiu. O jovem hoje, o Endrick, você pega o Endrick aí, o Estevão, tô falando porque eu sou palmeirense, então é os caras que eu tô mais... Quem só traz palmeirense Nossa, aqui. Gente do céu. É os caras que eu vejo mais. Meu, a pressão desses moleques é muito grande. E pensa comigo, o Endrick também veio de uma família muito pobre, né? Dizem que a história, ele tava no São Paulo e aí o São Paulo não quis. Porque assim. O São Paulo e o Corinthians, que ele até passou pra fazer teste, tinha que pagar pro pai. O pai dele queria um emprego. É um negócio assim. Então, assim, o pai dele queria um emprego e o Palmeiras que fez todo... Que deixou esse emprego pro pai dele. Então, assim, o Endrick, o moleque tem 17 anos, ainda nem fez 18 anos. Tá jogando na seleção agora, responsabilidade gigantesca. Você vê que até a forma, não sei se vocês reparam falar. Exato. Isso, é mesmo. A forma de falar dele nas entrevistas... Mano, eu com 17 anos, me desculpa, mas 17 anos... Tava gaguejando. Tava igual, você jogava videogame, eu jogava meu futebol na rua. Porra, eu não tinha, assim, essa pressão de você ter que ser perfeito e tal. O Neymar, Endrick, agora o Estevão, que é os meninos, entre outros diversos moleques aí, né, das bases dos times, tem que ser perfeito, cara. Que perfeição é essa? Onde tá essa perfeição que não existe, inclusive, e eles se cobram muito e isso vai atrapalhar o desenvolvimento. Alguns vão conseguir ali lidar de alguma forma e a maioria não tem essa capacidade. Porque aí tem a imprensa, a família, pessoas em volta ali, um assessor de imprensa, no caso, eu falei imprensa não, mas um assessor de imprensa que tá segurando, não fala isso não. Sim. E às vezes o moleque precisa colocar pra fora e não consegue. Então, isso tem um impacto psicológico muito grande. O jogador de futebol hoje, a gente fala muito, né? Nossa, pô, a gente não vê mais craque. Agora o Neymar foi o último, vai demorar pra gente ver um craque de novo. Mas, cara, do jeito que tá indo, é difícil mesmo os moleques se desenvolver, cara. Eu queria sair um pouco do tema futebol pra gente poder aproveitar um pouco mais da questão psicologia aqui. Cara, tem um negócio que acontece hoje mundialmente, eu acho. Acontece com todo mundo não, mas uma maioria das pessoas aí, que é a tal da ansiedade. Eu não sei se isso tenha muito ou pouco a ver com psicologia, mas eu acho que tudo passa por psicologia. Muito. E eu me considero um cara ansioso. Existe algum... sei lá, não sei se é exame, fala assim, não, cara, você tem uma ansiedade grau tanto, você é muito ansioso, você é pouco ansioso. Você como psicólogo, você consegue perceber, conversando com a pessoa, pô, esse cara é ansioso, esse cara não é... Dá pra... E como assim, como tratar isso? Que aí já tô tentando ter uma consulta aqui. Já aproveita, então, vai aumentar o cachê do homem. Que isso, cara, mas ótima pergunta, legal. Gente, a ansiedade, ela tá ligada a quantidade de pensamentos e a forma como a gente pensa, tá? Por que eu tô falando isso? Existe um negócio que chama modelo cognitivo. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, para todo mundo entender que estiver, né, escutando e assistindo aqui. Tudo acontece dentro do nosso modelo cognitivo. Você tem o seu, eu tenho o meu, o tempo todo. O que significa isso? Toda situação que aconteceu uma situação, automaticamente a gente tem um pensamento automático, a gente sente alguma coisa e a gente se comporta. Isso
se repete o tempo todo. Vou dar um exemplo rapidão aqui, ó. Tô lá na praia, tô tomando uma cerveja, tô de férias. Tô de férias de boa, tranquilo. E aí, vou no mar, né? Porque você tá tomando uma cerveja. Tem que o Bruno não bebe, você não bebe, né, Bruno? Você não bebe, Bruno? Eu bebo. Eu tô vendo a cena. Você tá vendo a cerveja? Mas peraí, o que você vai fazer no mar? Não entendi. Ah lá, ele não entende. Cara, aí você vai pro mar. É que não é legal falar. A pessoa não fala, mas todo mundo faz isso. É isso, vai pro mar. Vai pro mar. Você vai no mar. Aí você tá lá de boa, tranquilão. Cara, você olha pro lado, você vê uma pedra e o seu cérebro capta através da sua visão. Essa informação vai pro seu cérebro. Tem uma parte do cérebro que chama amígdalas, não são as amígdalas aqui, mas tem uma parte que chama amígdala, que ela no nosso sistema nervoso central, é responsável por mandar as informações de perigo pro corpo inteiro. Então, olhei a pedra, pumba, é um tubarão. Por quê? Porque eu tenho uma crença que no mar tem tubarão e eu morro de medo de tubarão. Então, eu olhei, achei que é um tubarão, tive essa percepção, o meu cérebro recebe essa informação e joga pro corpo inteiro. O que o corpo faz? Deixa as nossas mãos brancas, nossa boca branca, né? Por quê? Porque o sangue vai para as partes maiores do nosso corpo, para luta ou fuga. Isso é um momento de estresse do nosso corpo que é normal. É um tipo de ansiedade normal que é pra gente lutar ou fugir. Isso, gente, não adianta. Quando você pegou a informação e foi pro seu cérebro, vai acontecer. Você já ouviu falar assim, putz, quase caguei nas calças, desculpa falar, mas quase caguei nas calças de medo? De medo, sim. Porque se você tiver com o intestino cheio, ele vai evacuar, o seu cérebro manda informação e aí pode soltar para ficar leve para você poder correr ou lutar. Então isso são questões fisiológicas que acontecem com todos nós. Então a ansiedade, ela tá ligada a questões fisiológicas, ok? Beleza, só um ponto. Quando você falou, pô, fui lá, você deu o exemplo, eu vi uma pedra ali no mar. Eu vi, avistei a pedra, a informação que o meu cérebro vai processar é que pode ser de outra coisa que não é a pedra. Perfeitamente. É isso que aí a ansiedade tá ligada, é onde eu queria chegar. Você vai projetar uma coisa que não existe ali na vida real, mas que te traz um certo medo. Perfeito. Exatamente mesmo que, isso. Não é um tubarão, é uma pedra, mas aquilo lá... Pra você, ali é um tubarão, velho. Esse é o problema da ansiedade. Caraca, mas é muito... Cara, mas é instantâneo, a gente não percebe isso, é o tempo todo. Então, aí eu dei um exemplo de um absurdo aqui, uma questão mais pedagógica aqui pra gente, todo mundo entender, quem estiver escutando. Mas o Bruno fez a leitura perfeita, cara. Você olhou pra alguma coisa, agora vamos falar do dia a dia. Você tá ali, vamos falar agora do dia a dia, vamos trazer pro dia a dia. Tô lá no meu trampo, de boa, tal, não sei o quê. Chega alguém falando um pouco mais alto perto de você. Você tá trampando tranquilão, tal, e vem alguém falando com um problema que não é seu. Você tá ali de boa. Só que o que acontece? Aí, só voltando nisso. Por que eu vi um tubarão? Porque tá ligado a uma crença uma crença que a gente chama de crença central, onde tô no mar, morro de medo de tubarão, então tô em perigo. É uma crença que já tá enraizada em mim, ok? Vamos pensar no dia a dia. Eu tenho uma crença porque eu fui abandonado na minha infância, meu pai e minha mãe se separou, meu pai saiu de casa eu tinha 6 anos de idade, vamos supor, e eu gravei essa informação e acredito fielmente que qualquer momento eu vou ser abandonado, tá? É uma crença que, se você não tratar na terapia, você nem sabe que você tem. Você só se comporta nesse modelo cognitivo o tempo todo com essa crença embasando sua vida. Aí, beleza. O cara vem, o seu chefe vem. Felipe, preciso falar com você na sala. Cara, eu tenho a crença, o modelo cognitivo começa a acontecer. Meu chefe é a situação. Pensamento automático, tá ligado à crença. Pensamento automático, putz, eu vou ser mandado embora. Eu vou ser despedido, eu tô fazendo uma merda de trabalho. Por quê? Porque tá ligado à crença central de abandono, tá? Eu tô trazendo um exemplo aqui fictício, mas que consiga trazer, né, a explicação. Consequentemente, como que eu me sinto? Mal, triste, fico ali preocupado, já começo a falar, cara, eu vou ser mandado embora, a ansiedade que começa a acontecer, eu tô acreditando nessa informação, eu tô jogando essa informação pro meu cérebro. Automaticamente, como que eu me comporto? Eu começo a ficar com a mão suando, eu fico nervoso, eu começo a ficar ali. E aí você vai lá na sala. Essa é a crise de ansiedade? Essa é a crise de ansiedade. Aí você chega na sala, vai trocar ideia, o cara fala assim, nossa, Felipe, eu queria te promover, Felipe, porque você tem trabalhado tão bem. Aí você faz assim,
puta que pariu, não acredito, cara, era isso. Por que eu tô falando isso? Se você não se conhecer, entender como que você funciona, quais são suas crenças centrais, quem é você realmente, você vai acreditar em tudo que você pensa. E se seus pensamentos estiverem disfuncionais, cara, você vai ficar ansioso o tempo todo, porque tudo vai ficar ligado a essas crenças, essas coisas ruins. Então, assim, pensamentos disfuncionais acabam com você. Você acredita, seu cérebro acredita. Então, se a sua pergunta vier de, putz, qual que é uma evidência que a pessoa é muito ansiosa ou tá disfuncional, que a gente chama dentro da psicologia? É quando você tá no meio de alguém, conversando com uma galera ali, no meio de uma roda conversando, e tá tudo bem pra você. E aquela pessoa tá preocupada com uma coisa que nem aconteceu ainda. É tipo sofrer por antecipação? Antecipação. Antecedência? Exatamente. Putz, gente, mas então, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Se eu não fizer isso aqui agora pode acontecer. Você fala, putz, esse cara aqui... Ou você mesmo, se você se perceber fazendo isso... Cara, nisso que ele já tá ali. Cara, já pensando. é muito... Ele tá pensando aqui, ele tá pensando já na outra. É o que você falou, é uma quantidade de pensamentos na cabeça. Absurdo. E vai um atrás do outro, pô, mas tem isso aqui pra resolver. Mas aquilo lá, se eu não fizer isso, pode acontecer aquilo. Exato. Nossa. Aí a dica é, gente, quem estiver ouvindo aí, trabalhe com, e eu faço isso nas sessões de psicoterapia, trabalhe com evidências concretas. Então, como que eu trato um cara, né, um paciente que chega com um pensamento automático disfuncional? Quando eu falo pensamento automático, que tá dentro daquele modelinho que eu te falei, situação, pensamento, sentimento e comportamento. O negócio fica assim. O cara chega pra mim e fala assim, Felipe, eu tive um paciente, gente, que eu atendi, que não saía de casa. Por quê? Ele falava, aí eu questionando, eu falei, mas por que você não sai de casa, tal, não sei o quê? Ele falou, não, eu vou chegar lá, todo mundo vai rir de mim, cara. Normalmente, quando eu vou nos lugares, as pessoas riem de mim. Eu falei, como assim? Riem de você? Não, todo mundo ri de mim, Felipe. Eles acham, eu tenho certeza que elas estão rindo de mim, então eu tenho vergonha, não saio de casa. Ele teve um problema na infância, ele era obeso, na infância principalmente, e a gente conversando, ele desenvolveu uma crença ali, né? A autoestima dele nunca foi muito boa, nada boa. Então, ele se considerava uma pessoa muito feia, que ninguém ia olhar pra ele, que ele não é valorizado. Então, ele tinha uma crença de desvalorização, que a gente chama na psicologia. Ele não se sentia valorizado em nenhum momento. Isso estava dentro da cabeça dele. Então, tudo que ele ia fazer, tudo, gente, ele se colocava como pra baixo. Não, vai chegar lá, ninguém vai me olhar, ou vai chegar lá, todo mundo vai rir de mim, bababá. Era a crença dele. O que eu faço pra começar a fazer essa pessoa a melhorar, a entender? Não sou eu que coloco a informação na cabeça dela. Eu não falo assim, ó, por que você não pensa assim? Não adianta. Eu tenho que fazer o seguinte. Bruno, fala pra mim. Você vai nessa festa amanhã? Ah, vou. Beleza. Quantas pessoas você acha que vai ter nessa festa? É porque ele não quer sair de casa, porque todo mundo vai ver. Aí ele fala assim, Felipe, sei lá, deve ter mais de, 300, 400 pessoas dentro dessa festa. Tá. E você acha que é possível as 300 e 400 pessoas olharem pra você e rir de você? Aí ele olha, fala assim, cara, é verdade. Não, né? Então, aí eu falo pra ele, tá vendo que uma evidência concreta, não, você tá me trazendo que todo mundo vai olhar pra você e vai te rir de você, tal. Você acha que é possível isso? Quantas pessoas tem? Então, eu começo a trabalhar com evidências concretas e aí a pessoa fala assim, putz, é verdade. Ela tem que entender isso. Isso é um trabalho, gente, que é toda semana ali. Não é uma horinha só. Não é, cara. Não é só. Não é uma horinha só, não. Chega, eu vou sair daqui já. Já curado, já. Ô, Felipe, e, por exemplo, como você trataria, né, alguém que passou por um time, por exemplo, de futebol, que passou por um trauma? Hoje estamos gravando esse programa, não sei se você se recorda, você deve se recordar, tivemos uma situação com a seleção brasileira, dentro de casa, então ela estava numa Copa do Mundo, dentro ali de casa, né, jogando no Belo Horizonte, Mineirão. Então, a expectativa, a maior seleção, né, de todos os tempos, porque é a seleção que tem mais mundiais, né, e aí você... Tipo, imagina, primeiro tempo,
1-0, 2-0, 3-0. E aquela expectativa toda. O 7-1. Como você imagina? Porque hoje os clubes têm psicólogos, né? Sim, tem os esse grandes clubes departamento muito forte. O que falar para os caras que acabaram de tomar dentro de casa 7-1? Como você acha que foi esse momento, assim? O que deve ser falado Entendi, ali, sabe? legal. Não legal. precisa nem ser só do 7-1. Pode ser dos 3-0 que o Corinthians tomou do Isso, do Cruzeiro. Corinthians também, que tá sendo amassado, tá Pode bom. ser, pode ser. O que o psicólogo faz nesse momento, cara? Que um grande time, uma seleção, que nem o Bruno aí colocou o exemplo do Corinthians, né? O que o psicólogo pode fazer pra um Pra time? poder lidar com isso? Isso. Ó, qualquer trauma que vocês possam imaginar, qualquer trauma, a única forma de criar uma nova memória afetiva positiva é encarando novamente aquela situação ou situações parecidas. Então você vai falar assim, pô, filho, mas tem que perder de 7-1 de novo? Não precisa. Ou de 3-0? Não precisa. Mas assim, ó, a gente, né, na psicoterapia, a gente tem que mostrar para o paciente que aquela experiência que existiu lá de 7-1, 3-0, ou aquela experiência traumática, ela aconteceu em um momento específico, numa determinada circunstância e situação que foi aquele dia. Porque o cérebro, ele não consegue, ele é atemporal. Ele não consegue... Nós fazemos o trabalho de pensar e tentar levar nosso pensamento, né, nosso foco no passado e leva para o futuro. Quando a gente faz isso muito, entra ansiedade. Então a gente é capaz, o cérebro é capaz. Mas se a gente enganar ele, se a gente mostrar para ele que aquela informação, aquilo que aconteceu, foi uma vez só, foi uma situação atípica, uma situação que... Uma fatalidade, vamos colocar, uma coisa pontual, e mostrar isso pro cérebro, você vai criar novas memórias afetivas positivas. Então vamos lá. Uma pessoa que ficou presa no elevador, por exemplo. Vou usar esse exemplo para trazer a ideia do futebol. O cara ficou preso no elevador, lá, tal, não sei o quê, e ficou achando que vai morrer, e ficou preso, criou aquela claustrofobia, perdão, que é muito famosa, né? Que as pessoas falam, cara, eu vou morrer, não ando de elevador nem de avião, principalmente. Mas vamos pensar no elevador. Qual que é a ideia? É trazer esse paciente para encarar novamente o elevador. Como? Quando acontece o trauma, dentro do nosso cérebro, se é muito forte, muda um caminho neural lá dentro. Então, assim, ó, eu tô acostumado a entrar no elevador e tá tudo bem, tudo bonitinho. Aí, o dia que eu fiquei preso, aquela informação que tava sempre assim, faz assim, tá? Eu tô explicando de uma forma bem... Corta no meio essa informação. Então, você já não... Quando você entra no elevador, o que fica gravado é essa ruptura nesse caminho neural. O 7-1. Os caras ficam com aquela informação na cabeça. Eu só vou conseguir fazer essa pessoa melhorar fazendo ela o cérebro dela entender e criar um novo caminho neural. E aí, isso através da psicoterapia ou através da utilização de medicamento. Então, você vai no psiquiatra e aí toma um remédio. Eu não acredito, tá? Que no caso do 7-1 ou no caso de um time de futebol, a gente vai usar medicamentos para... No esporte em geral. Porque o medicamento, ele é para uma questão muito individual, tá? Então, no time, vai ser um trabalho muito forte de palestras, de conversas em grupo, mostrar a retrospectiva do Brasil até aquele momento, mostrar que aquele 7-1 foi uma questão muito fora da curva, que não está ligado ao que o Brasil é. Sim, sabe? Perfeito. Sim. Isso não representa o Brasil por causa do 7-1. Então, aí, dentro do conjunto... E nem aqueles jogadores também. Exatamente, perfeito. Naquele momento, perfeito, Bruno. Naquele momento, aqueles jogadores eram o que representava. E assim, desculpa te interromper, eu só linha de raciocínio. E eu acho, respondendo a que você falou, eu acho que isso, eles sabem disso. Que aquele jogo não representa o tamanho do... Quem tava jogando lá? Sei lá. Davi Luiz. Oscar, Júlio César. Não representa, não tem. Mas a questão é como eles vão saber lidar Perfeito. com o que aconteceu. Porque vai ter pressão, teve pressão. E isso, só para aumentar um pouco o contexto,
Ele falou de 7-1 porque foi uma coisa marcante dentro do futebol. Mas o cara que jogou mal no final de semana, futebol profissional, ou não, a gente que joga bola... Jogando bola. Brincando no society, a gente jogou mal, a gente sente, pô, joguei mal. E os caras falam no nosso ouvido, pô, jogou nada hoje. Como é que você sai... É uma brincadeira. Como é que você sai da brincadeira, vai pra casa, vai tomar banho, esfria a cabeça, sendo que você sabe que você desempenhou mal, apesar de ser brincadeira, você quer ganhar. Sabe como é que é o society hoje em dia. A galera que tá jogando com você te fritou, os caras não tem Não dose. tem filtro, não tem. Os caras vão zoar. Você é muito ruim. Vai zoar, vai zoar. A gente tava Aí- falando até de um cara que aposentou de um horário aí, eu imagino quanto que ele tava... Aí até, assim, o jogador de futebol deve estar calejado se não tiver... Enfim, nós vamos entrar nesse ponto. Sim. Mas o jogador de brincadeira do society, ele... isso atrapalha ele, assim... É ruim pro cara que joga a bola pra se divertir e sai do futebol sendo criticado, porque ele foi lá pra brincar, pra curtir e tal. Então é uma coisa que eu acho que a psicologia, o cara tem que saber Lidar. entender que aquele jogo, aquele dia, se ele errou um passe, se ele chutou, não fez o gol Exatamente. debaixo da trave, não reflete se ele é bom ou se ele não é. Exato. Não reflete a É qualidade saber, dele. é fazer o cara tá bem em saber lidar com isso que você tá falando. Exatamente. E se a gente quiser trazer pro âmbito profissional, não esporte, o cara também tem que saber lidar com isso no dia a dia no trabalho. Pô, Exato. não tô legal hoje, mas não reflete. Não reflete. Isso a gente chama, na psicologia, de inteligência emocional. Não é... Não sei quem... As pessoas falam de inteligência emocional, às vezes a galera fica assim, nossa, aquele cara é inteligente emocional. Acha que é um negócio fora Gente, é prática como bater numa bola. Eu posso não ser bom de bola, o cara. Pô, eu não sou bom de bola. Mas se ele ficar repetindo aquele movimento 20, 30, 40, 50 vezes, pelo menos ele vai saber bater na bola, certo? Né? Vamos pensar assim, tem uns caras que têm uma facilidade muito maior, tem outros que não têm facilidade e precisa praticar muito mais, certo? Mas se ele praticar, o cara vai conseguir dar pelo menos um toque na bola ali e tal. A inteligência emocional é a mesma coisa. O que você falou agora reflete o seguinte, o cara teve um trauma, teve um problema, não jogou bem, ele precisa ter um trabalho por fora, talvez de um psicólogo, ele tá empenhado em se preparar psicologicamente para quando vier as críticas, a autocrítica dele, quando ele estiver tomando um banho ali, fala, caramba, eu errei aquele gol, aí eu jogo bola no clube de final de semana, tem um time lá, já faz um tempo. Cara, eu errei um gol, assim, ridículo, velho, ridículo, era muito feio, era só empurrar, eu virei muito o corpo, o goleiro pegou. E aí a gente Você vai pensar nisso aí 3 semanas, um mês você vai lembrar desse lance. Aconteceu isso. Só que só você vai lembrar disso. Exato. O cara que tava jogando com você... Só. No outro dia você vai acordar, você vai ficar pensando... Só que os caras jogaram, você nem lembrou desse lance. Nem lembrou mais. É isso que você acabou de falar. Só que foram os caras que ficaram te falando. Na hora. Mas o que ele falou assim é interessante porque o trabalho nosso da psicologia é fazer o cara ter ferramentas, que a gente fala, para poder lidar. Qual que é a ferramenta? Formas de pensar diferente, que é o que você trouxe agora. Se pra um paciente que chega pra mim, Felipe do céu, eu fiz uma cagada, chutei a bola. Vamos supor que na terapia o cara me conte, eu tô mal pra caramba, porque eu jogava num time lá e fiz isso, e eu ia ganhar uma graninha, eu era um amador, vamos pensar. O cara chega na minha sessão reclamando disso. Se eu ensinar ele a pensar diferente, como essa aí que você falou, deixa eu te falar, só você tá pensando nisso. Os caras já até esqueceram, ninguém mais tá ligando pra isso, já passou. Aí ele vai falar assim, caramba, é verdade, eu tô sofrendo à toa. Então ele começa, nas próximas vezes que ele erra, ter esse pensamento. Putz, é verdade, né? Vou pensar uma vez só aqui, já foi, mas já acabou, os caras nem estão ligando mais. Então você começa a treinar a pessoa a lidar com a situação. Isso é inteligência emocional. É você olhar para o que você já tá acostumado a pensar e pensar de uma forma mais confortável para se sentir melhor. Entendeu? E não é nem só... É também, mas não é nem só, minha opinião, o que se os outros estão pensando ou não. É também, acho que a maior parte, a sua autocrítica de falar assim, pô, eu errei, eu sei que eu errei, eu não preciso alguém falar que na minha cabeça, exatamente. Vamos falar, deixa falar. Beleza, você pode até ter argumento para discutir ali na hora. Mas a pergunta é, o que você já até comentou aqui, eu ter errado um lance na brincadeira, no futebol profissional, eu acho que eles devem ter essa inteligência,
enfim, ou tá acostumado com isso, reflete se eu sei ou se eu não sei. Exato. Reflete se eu sou bom, se eu sou ruim, esse lance. Eu vou resumir o meu futebol. Minha vida, o meu futebol nesse lance. A minha qualidade em um lance. Exato. Não. Próximo lance. Próximo Esse já lance. foi. O próximo eu vou acertar. E é isso Já que a gente era. tem que treinar o cara. Exatamente nessa conversa que você falou. É fazer o cara sozinho pensar quando acontecer. Porque, por exemplo, na sessão de terapia é fácil. E é dentro do jogo. Dentro o negócio do jogo, pegando Não, pau Não é comendo. depois. Na hora que eu chegar no Então. vestiário, eu vou pensar Não, direito. É não, na não. hora que tem que mudar. É esse o trabalho do psicólogo dentro de um time pra fazer o cara ficar com a inteligência emocional afiada, cara. É pra na hora que ele errar o gol, no lance seguinte ele já falar assim, caramba. Ou igual quando eu trabalhava em banco, eu vendia alguma coisa, eu tava lá e eu sabia as especificações do produto, putz, esqueci aqui, falei uma merda, sei lá, falei um cara que o cara não quis comprar. Sabe assim, eu tô dando um exemplo de futebol, mas qualquer profissão. Vai entrar outro cliente daqui a pouco. Meu, se eu ficar preso naquela... Nossa, mas eu errei, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Blá, blá, blá. E você ficar no passado, você vai começar a ficar ansioso, tal. O que você tem que fazer? A inteligência emocional vem pra aqui. Não, peraí, eu errei nesse lance aqui. Deixa eu só entender de novo aqui. Peraí, só um minutinho, tal. Aí você pega as especificações, anota. Beleza. Próximo. E aí você toca o barco ali e consegue lidar. Então, a sua pergunta deu toda essa conversa aqui, porque não é tão simples, é complexa. Sim. Mas eu resumiria assim, mesmo sendo complexa, em o psicólogo precisa praticar com os jogadores inteligência emocional para lidar com a frustração, com, né, o cara errou, como no minuto seguinte já voltar ao normal, no eixo ali e continuar jogando. Você acha eu não sei se já existe essa prática, mas acho que pode fazer sentido e acho que você deve concordar comigo. De a empresa ter um comércio. É lógico, é uma empresa grande, né? Não dá pra ter uma loja de 5 funcionários e tal. Até dá, mas... Até dá, mas eu entendo. Questões de logística e financeira. Ter um psicólogo dentro da empresa. Cara, Eu não sei se tem, tá? Eu não sei se... Pega uma empresa grande aí. Posso falar? Tem a área de RH, que a gente chama de recursos humanos, mas o trabalho de desenvolvimento do que a gente está falando aqui agora não é tão forte, não é tão fomentado. Existe lá que cuida das pessoas e tal, só que as grandes empresas, por exemplo, banco tem uma área de RH, que fica em São Paulo, inclusive, não nas agências no dia a dia. O seu posicionamento é fantástico. Se tivesse em cada agência, vamos pensar num banco, cada agência dos bancos tivessem um psicólogo ali à disposição para fazer esse trabalho, cara, mudaria muito a saúde mental dos funcionários. Só que a sua pergunta é se tem? Não tem em todos os lugares. Eu perguntei isso porque Não tem. Eu assisti uma série, até não terminei. Preciso lembrar o nome dela agora. Fala sobre o quê? Sobre investimento. Eu lembro que a corretora é X Capital. Eu vou lembrar o nome. Tá. Eu vou falar aqui. Mas dentro dessa empresa, essa corretora, investimento, etc., tem uma psicóloga lá. E o cenário, a série se passa... Ela tem um papel importante dentro da empresa, com outras coisas que acontecem. E aí, cara, é meio que rotineiro os funcionários na porta dela lá, conversa com ela, chamando. tal. Vai lá, conta o que tá acontecendo. E coisas assim, às vezes só da empresa. Coisa da vida. Cara, você tá assim, calma, Sim. tal. Aí vem outro. E o papel dela na empresa, o dono você não pode sair daqui. Ela é a pessoa mais importante da empresa. Você não pode sair daqui. Até porque mexe com o investimento, então o cara precisa estar centrado. Fazer as operações e tudo mais. E aí, me lembrei agora, psicólogo na empresa, às vezes é um negócio que... Deveria. Pode ser uma coisa assim, certa no futuro, né? Sim, é um diferencial hoje ainda. Quem tem, já seria um diferencial. É difícil. Como eu disse, já existe, gente, psicólogos dentro das empresas, só das grandes empresas, só que a atuação deles... Não é individualizada. Isso, perfeito. É uma coisa assim, gente, vamos conversar, palestra. Ou palestras, que é legal, mas não é um negócio... Trata fundo, não trata né? fundo. Fica muito superficial.
Normalmente, se é uma empresa grande, normalmente tem uma filial, uma matriz, que ou fica em São Paulo, Belo Horizonte, não sei o quê, e as filiais não vão ter. Aí, para entrar em contato é por e-mail, telefone e tudo mais e tal. Então, assim, ó, um trabalho muito legal que já existe nas grandes, que daria para colocar nas menores, nas médias, por exemplo, em banco, tem uma plataforma de psicólogos disponíveis para você falar. Então, lá, você entra dentro do banco. Eu sou funcionário, eu ponho minha senha lá numa plataforma e eu consigo marcar um psicólogo online ali para tratar algumas questões. Mas imagina o custo disso. Eu acho que tinha que ser uma forma muito mais acessível, porque uma empresa de médio porte, talvez até pequeno, não de 5, mas sei lá, para mim uma empresa de 10, 15 funcionários já é uma empresa relativamente legal, boa, o suficiente para ter isso. Precisaria já ter. Sabe o que o psicólogo vai corrigir dentro das empresas? Principalmente, que é a relação interpessoal dos funcionários. Porque é o mais difícil. É o mais difícil. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então, você tem que... E o psicólogo, ele vai... Gente, vamos calma. Vamos conversar aqui, conversa com um, conversa com o outro. Ele vai colocar as coisas no eixo. Exato. Na forma interpessoal, de relacionamento. Eu também presto consultoria para empresas. Como eu trabalhei muito tempo em banco, eu falei, putz, vou sair, vou desempenhar um papel dentro disso, desenvolver pessoas, ajudar nessas questões e tal. E aí eu fui começar a fazer esse trabalho numa empresa aqui de Ribeirão, e eu vi a dificuldade que é. Qual que é a dificuldade? As pessoas hoje, os empresários acabam contratando, existe o teto salarial, existem questões fiscais, tem um custo muito grande para você ter um funcionário hoje registrado, é absurdo o custo para o empresário. Então, infelizmente, os empresários têm que fazer um malabares ali, de poder trazer alguém que esteja dentro do custo que ele consiga pagar, mas que, consequentemente, vai ter ali as suas questões comportamentais e aí formação. Você não consegue trazer alguém muito experiente. Cara, você tem que equilibrar. Eu, na prática, tenho visto isso. Você tem que equilibrar uns pratinhos para conseguir trazer as pessoas. Beleza. Conseguiu trazer. E aí, o cara não tem o conhecimento e a facilidade de lidar com pessoas. Como eu falei no começo aqui, a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções, gente. Isso pode esquecer. Espero que isso mude ao longo dos tempos, mas acho que já tá mudando, mas a gente sempre, né, não sei da geração que nós somos, aí eu falei que eu tenho 33, né, a gente provavelmente tá na mesma geração. Faixa etária. Cara, eu fazia lá as matérias da escola, ia pra rua, jogar bola, fazer as coisinhas, tal. E nunca teve uma matéria que ensinasse, além dos meus pais, que também não tiveram lá no passado. E aí você pega um cara que é líder de uma equipe. Então você contrata dentro das dificuldades de um empresário de hoje em dia. Pus um cara aqui que também não sabe lidar com pessoas. Aí ele põe mais 6, 7 pessoas debaixo dele. E aí, cara, começa os problemas de relacionamento e conflito, que vão existir de qualquer jeito, por falta de inteligência emocional. Então um psicólogo dentro, respondendo aí, trazendo mais questões... Um psicólogo dentro de uma empresa, cara, próximo ali, ajudaria muito as pessoas lidarem com os conflitos, que é o que mais acontece o tempo todo. Conflito vai acontecer. E não adianta você falar assim, eu não queria que tivesse conflito. Esquece. Conflito, ele vai existir. Agora, como lidar com esse conflito? Como você, ao invés de você gritar, você ser assertivo, isso dá pra ensinar. Dá pra você mostrar pro cara, fulano, você tem 6 pessoas debaixo de você. Você quer que essas pessoas façam as coisas? Seja inteligente emocionalmente, seja estratégico. Vai por esse caminho. Entenda o individual. Vamos pensar aqui. Se o cara é um bom líder e manja da equipe, conhece cada indivíduo, vamos supor, eu sei que o Brunão é um cara que de manhã não funciona. O cara, ele fica irritado. Eu conheço ele, eu tô ali todo dia com ele, eu faço... Mentira. Não. Tá certo aí mesmo. Tô chutando, gente, tô nem sei. De manhã ele acorda às 11 horas, de manhã dele é meio-dia. Tô chutando, tô zoando. O outro funcionário ali, ele de manhã, ele também não funciona legal. Eu sei que os dois não funcionam legal. E tem um que tanto faz, porque eu conheço ele. A minha inteligência emocional faz eu prestar atenção nele, saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Beleza. Vou marcar uma reunião. Tem que marcar uma reunião.
Se eu sei que 2 da equipe não lidam bem de manhã, não sei o quê, e o terceiro é super de boa, tanto faz pra ele, o que eu vou fazer? Vou marcar reunião à tarde, cara. Porque os 2 vão estar bem, o outro tanto faz, eu vou lá e potencializo a conversa, menos conflito, tal. Parece besteira o que eu tô falando e parece óbvio, mas o que mais tem é o cara marcando a reunião de manhã. Por quê? Porque não prestou atenção que ele ali ou o outro não gostam, não dá atenção pro individual, sabe? Do cara. E aí eles marcam a reunião, foda-se, não, eu sou o gestor. E aí, Não, fi? eu ia falar isso. Quem Ou às manda sou vezes eu. o cara quer se colocar assim e falar assim, eu vou marcar na hora que eu quero, porque Não, eles têm pois que é, respeitar. Tem que respeitar. Só que, gente, o respeito, ele... pense em alguém que você respeita, cara. Você admira, sabe? O respeito, ele tá ligado a uma admiração. Você olha pra aquela pessoa e fala, putz, velho, que massa tá perto desse cara, tal. Eu gosto desse cara. Não, o cara, às vezes, nem é, sabe, assim... folgado, que impõe. Não, que impõe. Né? Não, o cara é gente boa, velho. Você sabe que uma vez eu vi o Diego Ribas, Sim, o jogador. Daqui que de tem Ribeirão. podcast também, já vi ele, deve dar palestra, etc. Uma vez ele falou assim, o líder não é o cara que é servido. O líder é o cara que serve. Perfeito. Cara, então você pensa que o líder é o cara que tá lá em cima e só, de boa, os caras estão trabalhando pra mim. Não, o líder é o cara que mais tem que servir quem tá embaixo. Porque na hora que ele serve quem tá lá embaixo, 1, 2, 3, não tá embaixo dele. Na hora que ele serve, cada vez que ele tá servindo cada um ali, é mais confiança que ele tem, Exato. é mais relação que se estreita. E na hora que ele precisa eu preciso fazer isso perfeito, o Zé vai ajudar, o outro vai ajudar, porque ele, eu vou ajudar esse cara, que esse cara tá me ajudando. Ele tá me servindo isso. no dia a dia. Precisei de alguma coisa no trabalho, o cara me ajudou. Precisei e tal. Tava com um problema, ele me ajudou. Então, o líder é o cara que mais serve, não é o cara que mais é servido. Não, perfeito. Eu tive um gestor no banco, cara, que fazia isso. Sabe quem fazia? Ele chegava assim, tinha outras regiões aqui de Ribeirão. O cara todo dia viajava. Então, tem agências em outras regiões. Ele chegava pra mim, eu era assistente dele. Ele chegava pra mim e falava, Filipinho, presta atenção no que eu vou fazer. Fulano vai vir aqui conversar comigo, depois eu te conto. Aí o cara vinha na sala dele, ele conversava e tal. Só que o cara saía com um sorriso daqui a aqui, velho. Feliz pra caramba. Aí ele chegava pra mim e falava desse jeito. Sabe o que eu fiz? Falei, o que você fez? Eu peguei ele daquela cidade, que ele tem que viajar todo dia. Ele me contou que tem uma filhinha pequena. Eu cheguei pra ele e falei assim, fulano, vou tirar você dessa agência, fazer você ficar perto da sua família. E aí, eu vou te trazer pra Ribeirão. O que você vai sentir? Porra, obrigado por isso, não sei o quê, muito obrigado, tal. Beleza, mas meu amigo, agora eu preciso de você. Agora eu quero que você trabalhe, que você se dedique. Véi, pode olhar o resultado desse cara. Eu era o cara que fazia a planilha pra ver o resultado dos caras. Era o que mais produzia, velho. Era o que mais se dedicava. Porque ele fala exatamente isso. Ele fala assim, o cara me ajudou, velho. Eu tô perto da minha família, tô perto da minha mãe, da minha mulher, da minha filha. Graças a ele, eu vou produzir, eu vou dar um jeito de produzir aqui nessa... Então, assim, o cara que tem inteligência emocional, o cara que se dedica a entender o comportamento dele e das pessoas ao redor, filho, ele só tem a ganhar. Maquiavel foi um príncipe que você já deve... Sabe quando alguém fala assim, putz, esse cara que é maquiavélico? Já ouviu essa expressão? Sim, o Bruno estudou bastante, não sei se o Bruno lembra. Então, Maquiavel, cara, ele... Se a gente parar pra pensar, na política, por exemplo, ele foi um cara estratégico, ele fazia o que tinha que ser feito. E o discurso dele era, eu faço isso porque tem que ser feito, e as pessoas vão me respeitar por isso. E aí, quando esse gestor fazia isso, eu achava o máximo. E ele nunca estudou Maquiavel. Ele só estudou sobre o comportamento dele e das pessoas. Ele não sabia quem era, ele não sabia nada, mas ele fazia algo que aí você pode olhar por trás, né? Você pode falar assim, nossa, cara, mas ele tá meio que se aproveitando do cara, em trazer ele pra cobrar mais. Pode falar palavrão? Pode. Eu ia falar assim, foda-se, cara. O cara tá feliz porque tá perto da família. A empresa tá produzindo e tá ganhando dinheiro. Tá todo mundo ganhando e tá feliz. Tá tudo certo. É ajeitar as peças. Ajeitar as peças do jeito que tem que ser. Tá estando feliz ali pra situação. Então, é treinável. Você consegue praticar isso, mas é uma dedicação. É ter um psicólogo, uma equipe ali, todos os dias um pouquinho, treinando a pessoa e tal. Isso é pro futebol, pra qualquer coisa, velho. Qualquer coisa, né? Ô, Felipe, até pegando
aí um contraponto desse, que aí até eu colocar aqui na mesa pra gente poder discutir. Eu trabalhei era supervisor, né, na época, e as pessoas tinham que trabalhar aí nos... É duro que falando, você não quer falar empresa, mas acaba pegando, não quer falar né? o O pessoal nome, entra mas... no LinkedIn lá ver. Mas eu tinha uma equipe, né? Eu tinha que liderar uma equipe gigante, né? No interior aqui do estado de São Paulo. E aí até o meu gestor de cima falava, a gente não pode deixar essa pessoa perto da casa dela. Tipo, que nem esse exemplo seu. Ele mora, né? Não era de cidade, mas era de bairro aqui em Ribeirão, né? Ele mora na Zona Sul, você põe ele pra trabalhar na Zona Norte. Porque ele não pode conhecer todo mundo que tá ali, que às vezes ele pode fazer alguma coisa por fora com essa pessoa, ou ele não pode se sentir confortável. Ele não pode se sentir, tipo... Sabe, tranquilão. Então, eu não concordava com isso. Acho que até por isso minha vida... desenrolou de uma outra forma. Não tá mais lá nessa empresa, né? Então, assim, isso eu não concordava muito. Mas é algo que, né, eles pediam pra não deixar essa pessoa confortável. A gente vê um técnico também que acho que formado em psicologia, o Fernando Diniz, né? Tendo algumas atitudes que vão, tipo, meio que você fala, pô, esse cara não é formado em psicologia. Ele até mesmo fala, eu quero, né, formar pessoas, mas aí a gente lembra no caso dele, por exemplo, no São Paulo lá, xingando um atleta, né, de perninha lá, xingando o Tietê, né? Então, assim, como que você acha que esse jeito também de meio que... aspecto psicológico de não deixar a pessoa confortável, ou até mesmo no futebol, a gente vê muito isso, desses palavrões mais, assim, xingando o jogo, vai, caralho, você vai... né? Nossa, você acha que isso é bom, que é isso? Ruim? Isso é bom ou ruim, velho? Você acha que pode dar um resultado também? Olha, o Bruno quer falar alguma coisa. Eu só trouxe aqui. O que você acha disso, velho? Desse lado, assim, de atuados... De alguns, né? Assim, de modo geral, gente, o que eu tô falando aqui tem um embasamento técnico, científico. A inteligência emocional tem muito estudo sobre inteligência emocional e tal. Mas seres humanos estão, assim, disponíveis aí pra fazer... Cagada. Fazer merda. Eu ia falar, obrigado. Veio na minha cabeça, como que eu uso merda, cagada? O que eu faço? Baralho aqui. Mas, cara, assim, não... se ele parar pra pensar... Ele acaba pensando em parar. Exatamente, é uma boa. Não era isso que ele ia falar. Deixa o... Mas eu não aguento, cara. Eu não aguento. Não, mano, mas se ele parar pra pensar, ele fala assim, caramba, tenho certeza, depois que ele deita a cabeça no... Você já fez alguma coisa explosiva na sua vida? Algum momento, assim? Já, algumas. Cara, e aí e falar palavrão, xingar e ser explosivo... Se você parar pra pensar, você para, como que é? Você acaba pensando em parar. Exatamente. Você acaba pensando em parar de fazer isso. Porque você fala assim, rapaz, que merda que eu fiz. Por que eu fui gritar com aquela pessoa? Por que eu fui... Então, assim, tenho certeza que não tá ligado à profissão mais psicólogo dele. Ele tá envolvido com o jogo ali. Agora, eu acredito... Ele foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado. Não usando técnicas da psicologia. E aí, eu vou falar pra vocês. Eu acho que, assim... Se a pessoa não prestar atenção o tempo todo... Eu, por exemplo, eu trabalho com a psicologia, eu atendo todos os dias ali, então eu tô muito ligado ao meu comportamento, eu fico antenado. Cara, quando eu tô no meu convívio pessoal, óbvio que eu também faço alguma merda, falo uma besteira. Enfim, sou um ser humano. Agora, num jogo de futebol... É nível absurdo de emoção. E as emoções atrapalham a racionalidade. Um é o oposto, né, do outro. Isso que a gente pode falar pra você. Então, se ele tá muito envolvido com futebol, ele vai fazer merda. Então, não está ligado à parte da psicologia. Você acha que ele deu o Fernando Diniz deu uma escorregada. Dá uma escorregada, cara. Né? E é claro que a cobrança e a para um adulto, principalmente, a cobrança, a forma de falar mais dura também é importante. Se você só passar a mão, né? Se você só fizer assim, não, vai dar tudo certo. Cara, tem hora que não vai, tem hora que tem que dar uma chamada, sim. Mas palavrão, no sentido de pejorativo, jogador, ofender, né? Isso eu posso garantir. Pra mim,
Não faz sentido nenhum nunca. E não resolve. Não resolve, exatamente. Ele é paliativo. Você vai na hora causar um impacto na pessoa, mas você perde respeito. Cara, você pode muito bem estar puto da vida, nervoso, bravo. Você não precisa xingar ou falar alto pra deixar a pessoa completamente desconcertada ou entender que você tá bravo. Você pode ter uma comunicação assertiva. Então, você tá com ciúmes, você tá com nervosismo, tudo é possível de você verbalizar pra outra pessoa, ela entender mais ainda do que se você estivesse gritando. Sabe quando você tá ali e aí você começa a falar mais baixo, olhando no olho da pessoa? E se você tem inteligência emocional pra lidar, para fazer isso, cara, você consegue lidar com qualquer pessoa e deixar a pessoa desconcertada. Mais do que se você aumentasse a voz e gritasse ou xingasse ela. Mas não é fácil. Não tô dizendo que eu faço isso o tempo todo. Eu sou psicólogo e tem hora que... Eu faço ao contrário. Minha noiva briga comigo. Para de falar... Eu não tô brigando às vezes, mas eu falo... Para de falar alto, ela fala. Aí eu começo a falar baixinho, assim. E parece que ela tá falando alto. Mas você que tá e aí falando irrita alto. mais ela ainda. Eu tô falando numa boa aqui, você que tá falando alto. Aí parece que ela tá falando alto. Mas é aí, zoeira, mas... Sim, mas é isso aí. Se você usa na hora mas do... eu falo alto pra caramba mesmo. Eu também, Tem que cara. pedir desculpa pra ela. Eu tenho que me policiar pra caramba, porque... e é uma merda, né? Porque, porra, o cara é psicólogo, não sei o que aconteceu. Ah, um amigo meu, cara, esses dias, puta, terminou com a mulher e voltou. Cara, essas coisas de vai e volta, aí veio conversar comigo, ficou uma hora falando, fiquei uma hora falando. E por que eles terminaram? Peraí, Não, vamos falar aqui. Não, só pra falar aqui, cara, ele voltou com a mulher. Encontrei com ele jogando bola num dia, numa sexta-feira, eu jogo bola na BB, tamo lá jogando futebolzinho de boa. Eu voltei, eu falei, pô, já xinguei, velho. Xinguei. Você tá me zoando, fiquei uma hora conversando com você, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim, que psicólogo que você é, de merda que você é. Eu falei assim, aqui eu não sou psicólogo, aqui eu sou seu amigo. Então, assim, se a gente, tá vendo? A emoção fala, tem hora que fala mais alto e a gente acaba... Então, essa sua pergunta aí, eu acho que tá mais ligada à emoção e não tá sabendo lidar. A emoção do momento ali que ele pode e acaba fazendo. E essa questão da conversa, independente se o cara é psicólogo ou não, porque a gente tá falando de gestor, de líder, sim, e até trazendo pro futebol, técnico de futebol, eu acho que o técnico ele tem que ter essa visão de psicólogo também. Porque ele tem jogador, ou tem pessoas, que você tem que falar de uma forma. É um caminho aqui. Com outra, esse aqui não é por aqui. Exato. É de outra forma. Então, uma você tem que, é assim... Tá. É o que eu falei da reunião. Você tem que conhecer o cara aqui. Tem que ser mais firme com esse você tem que... Mais de boinha, que o cara gosta mais de um carinhozinho. Mas Tem gente que é mais melindroso. Tem gente que você tem mais liberdade. Não é nem liberdade, mas você pode chegar e falar firme. Vou falar firme pro Felipe aqui, porque ele vai entender. Já conheço ele, sei que ele vai entender, exatamente. Mas vamos falar firme aqui, acabou. Se eu chegar e falar firme pra outra pessoa, o cara já vai acuar e não vai... Perfeito. Vai ficar com medo. Exatamente. Então você tem que... E aí, então só querendo pontuar, não sei se é isso, mas pegando a sua confirmação, que é uma coisa individualizada. Confirmou. Mas é individualizado, velho. Individualizado. Porque cada um tem uma receptividade ali do que... E aí a inteligência emocional tá nisso. Tá em você... Lembra? Olhar pro seu comportamento, se autoanalisar e as pessoas ao seu redor. Cara, se você fizer isso... Né, começar a praticar isso, entender como que cada um é, rapaz, você usa ali esses mecanismos e consegue trazer todo mundo pro seu lado, velho. Exatamente. É trazer pro jogo, falar assim, vem comigo. E tantas vezes, quando eu trabalhei no banco, eu já fiz, não por mim, por gestores, cara. Eu falava, não, esse cara aqui, gente boa demais, olha só, ele... Então, Felipe, eu falava pra ele, eu preciso resolver tal coisa. Não, Felipe, pode ir lá resolver, tal, mas amanhã você conta com você, hein? Tá vendo? O cara libera aqui, mas depois puxa aqui. E ele sabia que eu podia contar comigo. Então faz todo sentido isso. Você olhar no individual, cara, é muito importante. E dentro do esporte, pra gente trazer pra nossa... Realidade. Pro nosso gramado. Pro nosso gramado. Para o gramado. E dentro do esporte, o técnico de futebol que não tem uma visão dessa, de uma visão de entender cada um, de tentar chegar a mensagem de uma forma mais individual, quando precisar, eu não sei, cara, eu acho que não funciona.
Por isso que eu perguntei do Diniz, porque ele é um cara que ele é. Mas os jogadores gostam dele, você pode ver. Então, gosta, mas ele parou de olhar na cara do Luciano lá, mano. Ele, num jogo lá, cara, aqui não no olha jogo mais também, a minha cara. Que nem o Felipe falou, ele é psicólogo, mas chega na hora do futebol lá, meu amigo. Eu é psicólogo lá no vestiário, aqui no campo aqui. Aqui não. Outra coisa que acaba acontecendo muito nisso que você tá falando de, tipo assim, o individual, é o cara não saber lidar com as próprias frustrações. Aí eu vou falar assim, ó, a gente fala do Abel Ferreira. Vamos trazer o Abel Ferreira aqui. Eu acho, pô, eu sou palmeirense, eu sei. Mas o que ele faz. Mas o que ele faz, lá cara. dentro, o que ele deve fazer lá. E aí que eu queria falar uma coisa. Não é que eu falei de falar palavrão e tudo mais, pode trazer um problema pra equipe. Depende. Se você estiver ofendendo o seu liderado, cara. O cara não quer ser ofendido. Ele quer, dependendo, cada um tem seu jeito de ser, né, de lidar ali. Agora, o Abel Ferreira tem hora que leva cartão porque ele explode, mas a favor do time. Se você reparar, ele tá sempre bravo ali, e chuta microfone, não sei o quê. Os caras que estão jogando ali no campo, olha pro lado, vê o técnico dele pistola, velho. Não com o time em si, mas com um contexto. Por exemplo, um juiz deu um cartãozinho lá injusto. Cara, você vê o Abel Ferreira muito pistola. E aí você vê, se o Rony perde um gol, chuta a bola lá no alto e tal. Vê se o Abel Ferreira faz um escândalo lá, grita, xinga. Exatamente. Ele engole ali. Ele fica ali daquele jeito. Depois, o que ele faz? A gente costuma falar, chama atenção no individual, né? Dá aquela carcada no individual e elogia no público, cara. É o que eu tenho certeza que o Abel Ferreira faz. Isso fica nítido. Que ele deve dar uma chamada. Sim. Né? Como um paizão, como um cara que tem autoridade. Chega nele, vem cá, vamos conversar. Tá certo. No individual ali, pra cada... Ele protege bem. Mas ele sabe proteger a equipe, cara. E aí a equipe fala assim, eu vou ter que dar vida aqui. Eu vou correr pra esse cara. Vou correr pra esse cara. Então, assim, de modo geral, gente, a psicologia... Agora há pouco o Bruno falou, a psicologia tá em tudo, cara. O tempo todo tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui é psicologia. O que a gente vai falar, o que a gente tenta trazer nessa conversa para que as pessoas escutem mais e prestem mais atenção, é tudo estratégia. Tá tudo aqui dentro. Então, na hora que você vai fazer uma pergunta, putz, que pergunta que eu faço? Que vai chamar a atenção das pessoas? Quando você começa a trazer esse viés para sua vida, de que tudo... está na nossa cabeça, no nosso pensamento, e eu, ao invés de deixar levar meus pensamentos, deixar o negócio fluir, eu começar a usar pro meu bem, pro bem das pessoas ao meu redor, né? Com inteligência. Com inteligência emocional. Putz, eu não vou brigar aqui porque o cara tá falando alto comigo. Eu vou falar mais baixo, vou trazer... Enfim, tem diversas situações que a psicologia está o tempo todo, que é através dos nossos pensamentos. Boa. Aquele modelo cognitivo que eu falei, sabe? Sim, situação, pensamento, a gente se sente e comporta. É o tempo todo, cara. O tempo todo tá acontecendo aqui, inclusive. E esse autocontrole, autoconfiança, você acha que parece que hoje os jogadores brasileiros, né? Eu não vejo tanto, né? Que eu via, por exemplo, o Romário, meio que essa marra, né? O jeito dele se comportar, assim, né? Já parecia que o cara se achava, né? Muita gente não gosta. E aí a gente pega até mesmo também o Cristiano Ronaldo, que antes de bater a falta tem todo aquele ritual dele. Ele meio que fica repetindo palavras, né? Você acha que isso daí realmente funciona? Então, são técnicas que eles usam para ter esse autocontrole. Legal. Cara, a sua pergunta é muito bacana, sabe por quê? Esse final de semana eu joguei contra um time lá no clube, que teoricamente tem divisões lá, né? Os caras, diamante, ouro, prata e tal. Nosso time é os regateiros, a gente chama, que são amigos que todo mundo sabe jogar, mas nada que, o time paga, blá, blá, enfim. Teoricamente, a gente foi jogar contra um time que já era um time teoricamente considerado muito melhor que a gente. A gente entra em campo, não derrotado. Eu entrei no campo meio que assim, cara, foda-se se eu errar. Tô nem aí, eu vou pegar a bola, vou sair de brana, vou chutar pro gol, vou dar passe. Se aparecer pra dar um bueiro, eu vou tentar dar bueiro. Olha como que o pensamento, como que a gente estruturando as nossas emoções podem ajudar no desempenho. Sua pergunta é exatamente isso que eu quero trazer de exemplo.
Nosso time perdeu, obviamente, como eu já disse. Você achou que eu ia falar que não ganhou? Beleza, então, depois dessa Encerramos. Que merda é essa, cara? Não, deixa eu falar pra você. Uai, gente. Ó, peraí. Individualmente falando, em relação à questão individual, se você quiser desempenhar um bom trabalho, é uma equipe ali, são 11 negros lá. Então, não depende só de mim. Mas, particularmente, eu me senti bem jogando. Não tô falando que eu joguei muito. Nossa, não é isso. Eu tô dizendo que quando eu entrei dessa forma, com essa postura de tipo, cara, eu vou pra cima desses caras, os caras jogam bem pra caramba, eu também jogo meu futebolzinho, eu sei jogar, eu vou pra cima e tudo mais. Joguei bem nesse sentido. Peguei bola, eu fui buscar a bola não, falava, gente, não vão sair chutando, porque chutava, ia voltar, a gente ia cansar mais ainda. Eu falava, gente, bola no chão, eu apareci pra sair jogando, eu saí, tal. Teve um cara do outro time lá, que chegou pra mim e falou assim, era o 10 dos caras, velho, chegou pra mim e falou, ano que vem você não quer vir jogar pra nós aqui? Eu vi que você tá competitivo pra caramba. Aí você perguntou assim, mas quando vocês param? Pra aproveitar, né, velho? Eu tô contando isso porque, assim, não que eu queira trazer uma ideia de superioridade, não. Eu tô dizendo que eu me senti super bem jogando. Cara, foi legal, me senti... Não saí pra baixo, assim, errando passe, com medo. Não, eu fui pra cima dos caras, velho. Por que eu tô falando isso? Romário, Cristiano Ronaldo e os caras que são muito foda, que longe de mim, obviamente, eles, desde esse momento que eles começaram a treinar e tem já uma habilidade, tem gente que tem mais uma desenvoltura melhor, enfim, a habilidade ela não tá ligada só ao treinamento. Tem uma questão corporal, né? Uma malemolência. Uma malemolência diferenciada. Eu não tenho, não. Tem gente que tem, cara. Não adianta chegar pra um cara de 2 metros de altura e falar assim, você vai ser aqueles cara que faz ginástica olímpica, aqueles pequenininhos, sabe? Os menininhos que pula pra caralho. Não tem jeito, sabe? Fisiologicamente não tem como. É isso que eu tô querendo dizer. Tem uma questão também fisiológica. Esses caras que já têm uma predisposição fisiológica boa, se alimentar dessa questão, cara, eles estão dependendo de mim, eu vou pra cima, não sei o que, acreditando, trazendo autoestima e tudo mais, faz diferença. Isso como eu disse lá atrás, o nosso cérebro acredita em tudo que a gente pensa. Então, se a gente traz um pensamento mais funcional, mais potencializando o nosso desempenho, pode ajudar na hora de você bater um pênalti, você acertar aquele pênalti. Ou você pega quem que errou um pênalti que eu tava assistindo, velho? Eu tava com um amigo meu, uma galera, eu falei assim, ele vai errar o pênalti. Não é do Brasil, não. Não foi no Brasil agora, não. Foi do Brasil. Foi o Cristiano Ronaldo, não. Foi, acho que o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que errou primeiro. Ele errou e chorou. Ele ficou mal depois, né? Lembrei. Cara, o Cristiano Ronaldo, velho. Você percebeu que ele ia errar o pênalti? Por quê? Eu acho assim, na cara dele, do jeito que ele foi... Normalmente o Cristiano Ronaldo é um cara que bate no peito, não sei o quê, não é? A gente deu o exemplo dele. Ele foi preocupado. Parece que tava preocupado. Se você pegar... Boa, semblante. Bruno. O semblante dele tava muito pesado. Ele pegou a bola, pôs, ele dá uma... Preocupado ali. Cara... Ele não tava leve. Exatamente. Claro que tem diversos outros fatores que podem contribuir pro cara errar um pênalti, mas... Na hora que você pega a bola, velho, você já tem que Eu sou bundão pra cacete pra bater pênalti, velho. Eu sou. Pode falar o que for. Eu sou bundão. Eu sou assim, ó. Não, gente, vai bater pênalti, deixa eu por último aí. Eu tô falando sério. Eu não sou bom de bater pênalti. Por quê? Vai a bater. Você é bom. Você vai te ver. Pô, se o robôzão fala isso pra mim, velho... Você vai lá em cima, velho. Mano, cara, parece um pouco o João Moutinho, né? Foi o João Moutinho que bateu esse pênalti aí? Então, velho, assim, esse é o grande lance, cara. O psicológico relacionado ao que você se autoafirma. Vocês já ouviram falar daquela... posição de super-herói que os caras falam tal. Superman. Dizem, de Superman. Tem alguns estudos relacionados a essa postura. Vou dar um exemplo rápido, que eu falo pra cacete, né? Mas, eu também. mas prometo que é o último relacionado a isso. Tem um estudo que os caras fizeram, não sei se vocês viram, se vocês comentam junto comigo, se caso vocês tenham visto. Eles pegam pessoas, colocam uma plateia, um público, então foi um experimento social, na verdade. Não é uma pesquisa em si, é um experimento social. Primeiro eles pegam um cara
que manja de basquete, sabe jogar basquete, e ele arremessa na cesta. Então eles pegaram um cara que manja, você viu isso aí? Vi. Um cara que manja de basquete, uma mulher que não manja de basquete. Essa mulher que não manja de basquete começou e ela tentou acertar de 10, parece que ela não acertou um, ou quase nenhum. Sem os olhos vendados. Beleza. Depois pegou essa mulher, colocou a venda e pediu para que as pessoas ao redor, né, que tava ali assistindo, gritasse quando ela jogasse a bola, fingindo que ela tivesse acertado. Então, ela tava com os olhos vendados, ela jogou, e aí todo mundo, acho que em 4, 5 vezes, como se ela tivesse acertado até com os olhos fechados. Beleza, depois tiraram a venda de novo dela. Ela não manjava de basquete. Só que depois de 10 tentativas, depois dessa situação, se eu não me engano, 3 ou 4, eu vou chutar um número aqui, eu também não vou lembrar. Mas ela acerta, cara. Ela acerta. Então, primeiro colocaram ela sem a venda, errou tudo. Colocaram a venda e o ambiente influenciou a ela a acreditar que ela tinha acertado 3, 4 com os olhos vendados. Depois que tiraram a venda, cara, ela acertou, se eu não me engano, 2 ou 3. Fizeram isso com um cara que jogava basquete. Não sei se era profissional, mas sabia, tinha técnica. Sem a venda, acertou um monte. Puseram a venda, pediram pro pessoal vaiar, como se ele estivesse errando. Cara, Caraca. com os olhos vendados, mesmo acertando, tá? Você acha que no vídeo mostra, ele acerta, o pessoal grita. Com o olho vendado, o cara acerta. Ele acerta, né? Mas a galera lá atrás, Aí depois tira a venda, das 10, se eu não me engano, ele continua acertando, mas acerta bem menos que a primeira vez. Então, olha só como que o ambiente, né? O ambiente, as pessoas ali, influenciou emocionalmente ele ao ponto de errar. E o cara sabendo jogar basquete. A mulher que não sabia foi influenciada positivamente a partir do momento que as pessoas fizeram ali como se ela estivesse acertando. Show. Então, assim, a sua pergunta, cara, é sensacional. Trabalhar isso num time de futebol, num trabalho que seja qualquer um que for, essa questão emocional, de autoconfiança, de mostrar que ele é capaz, que depende dele, dar ferramentas pro cara lidar com as frustrações, igual a gente falou, de saber lidar ali na hora do vamos ver mesmo, cara, é um diferencial para um time de futebol, para qualquer emprego. Só que as pessoas acabam esquecendo da importância que as pessoas têm nas empresas e não investem muito nisso. É complicado. O resumo disso, para mim, é uma coisa seguinte. Futebol, é que eu tô falando de futebol, mas vale para qualquer esporte. Isso. Futebol igual confiança. Pra mim é isso, cara. Pode pegar bem. o pior jogador do mundo. Se o cara tiver confiança, ele vai ser melhor do que o melhor do mundo sem confiança. Sem confiança. E vale pra gente que joga bola recreativa aqui. Também, acontece muito. Se você tiver confiança, cara, é diferente. Você falou, vou jogar lá no clube lá e vou jogar leve, eu tava leve, exatamente. Você tava confiante. Falei, cara, tô confiante, eu vou sem peso. Se você tiver, será que eu vou dominar bem? Será que tal? Será que vai dar certo? Alguém vai me xingar, eu vou levar um gol. Você começa a criar na sua cabeça, que é a ansiedade. Cara, hoje sua pergunta foi sensacional. Ansiedade. Foi até que você falou no começo, né? Volta um pouco do que o Felipe falou dessa ansiedade do cara falou, vou errar. E se eu errar aquele gol? Putz, e agora? Se a bola vier pra mim, será que eu vou conseguir dominar essa bola? Exatamente. É a confiança. Você tá confiante, pode ser, por exemplo, você começou o jogo, você vai lá, acerta o primeiro passe. Beleza. Por isso que eu falo, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu já fiz até um vídeo faz tempo. Cara, o primeiro lance do jogo ali é passe fácil, arroz com feijão. Você ganhando confiança. Né? Acertei 1, acertei 2, tal, vai devagar. Não vai chegar querendo já dar um drible difícil, ou dar um lançamento. Então, é a confiança. Até porque durante o jogo vai ter nuances, né? Agora eu tô mais confiante. Fiz um gol, tá lá em cima. Lá em cima. Perdi uma bola na zaga ali, que foi um lance de perigo pro meu time. Já, Opa. Volta de novo. É o alerta lá. Mas a inteligência emocional tá onde? Entender isso que o Bruno tá falando. Aquele lance não reflete. Não reflete. Putz, peraí, deixa eu voltar no começo. Deixa eu voltar a dar passes mais fáceis pra eu voltar de novo a confiança. Cara, é isso inteligência emocional, gente. É o tempo todo você tá administrando e lidando com isso. Com o que os acontece dias, na vida real. É o dia a dia, vida real, velho. Vida real. A gente começou a falar de alguns assuntos aqui hoje.
de alguma forma, a gente foi desenvolvendo outros assuntos que foram ficando mais confortáveis para nós. Eu imagino que vocês façam isso há bastante tempo, né? Acho que desde janeiro que vocês estão aqui no podcast e tal. Quase 6 meses. 6 meses. E sempre é uma coisa nova, né? Vocês estão aqui, aí é um convidado novo, pô, medo de, às vezes, de errar, de falar alguma coisa que não fique legal. Lembra que eu falei que a gente tá sempre... E aí, depois que as coisas vão ficando mais confortáveis, a gente ganha confiança e aí o papo flui como tá fluindo mais agora. Então, isso acontece o tempo todo. Basta você usar a inteligência emocional para lidar com isso em todas as circunstâncias. E aí, você normalmente acaba desempenhando um papel um pouco mais tranquilo aí na sua função, seja ela qual for. Show, muito bom receber você aqui, Felipe. Show, cara. Antes de nos despedir, eu queria agradecer toda essa estrutura, toda essa galera aí, essa diretoria, essa produção que nos ajuda aqui com o nosso programa. Agora VAR está apoiando Agora VAR à tona. Aqui o Bruno até costuma fazer uma pergunta aí. Você gostou da estrutura aí? O que você achou da estrutura à tona? Que ele sempre pergunta. Aqui, se você fosse colocar num padrão, né? Um padrão europeu ou padrão FIFA? Qual você acha que se compara o padrão aí da tona? O europeuzinho tá bem aqui, viu, velho? Gostei de verdade. Europeu. Padrão top, cara. Show. Muito bom, muito legal. Adorei o papo, cara. Muito bacana. A gente falou de muita coisa, né? Muita coisa. Abordamos muitos assuntos. Fico feliz em poder contribuir e parabéns aí pelo podcast. Muito legal. Gostei de verdade. Contribuiu demais, até porque a gente fala de futebol aqui toda segunda-feira, mas essa coisa interna, né, do que acontece ali internamente. Pô, como é que é a cabeça do jogador, do técnico, a criança que joga bola e tal. A gente passou por isso também. E também tocou outros assuntos aqui que não são relacionados ao futebol, mas a vida, que influencia também na hora do cara praticar o esporte. Exatamente. Então, obrigado também. Vou agradecer aqui o Felipe pela companhia e pelo aprendizado que a gente teve aqui. Espero que vocês também tenham tido algum aprendizado com esse podcast. Boa. E é isso. É isso. Lembrando que você também pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber aí todas as notificações e não perder nenhum corte, nenhum melhor momento e episódio novo. E toda semana a gente tem também aí episódios novos como Agora VAR Convida, até mesmo pilotos. Material inédito toda semana sai aqui no nosso canal e toda segunda-feira você tem o Agora VAR Debate com um convidado que vai falar pra gente a respeito da rodada e de todos os assuntos que estão acontecendo no momento, ok? Lembrando que você também pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Music... e por aí vai, que o Bruno pediu pro Bruno ajudar aqui, ele não ajudou, mas você já sabe, tudo né? Que tocar música no seu smartphone aí. Vocês vão falar. No seu Android, no seu iPhone. Você vai conseguir nos encontrar ali. Siga-nos nas redes sociais. Então, nossas redes sociais ali Agora VAR. Estamos no TikTok, no Instagram também. E eu queria que você também me seguisse lá. Você pode me seguir para não deixar essas baboseiras morrerem. Só aqui você vai conseguir também no @LCVasconcelos no Instagram. Você vai me acompanhar, fala um pouquinho mais de vendas, relacionamento ali. E no TikTok, @LCVasconcelos2, tem um vídeo meu lá com o Sérgio Malandro. Meu Deus, esse vídeo aí. Cara, esse vídeo tem história. Vou deixar aqui agora. Bruno, deixa seu comentário aí para depois, seu comentário final. Tem que começar a apagar a luz quando começa esse vídeo, cara. Vai, Bruno, vai lá. Como o pessoal te acha, como eles fazem para conversar? Meu Instagram, @BianchiBruno. Tá aqui aparecendo aqui na tela, só que vocês não estão vendo, ó. Eu tô Bianchi Bruno é meu Instagram. Depois vai aparecer, o Lucas já falou ali. Na descrição. Se você quiser me seguir lá, fica à vontade, pode mandar um direct também pra gente trocar ideia. E é isso, cara. Felipe. Até um próximo Agora VAR Convida e já despedindo o nosso convidado Isso, aqui. eu queria saber, Felipe, como o pessoal faz pra te encontrar, como você tá nas redes sociais, se você tem um site onde você atende. Tem um site. No meu Instagram vai ter o site, inclusive, aí tem bastante coisa sobre mim lá. @PsicoGirotti, Psico Felipe Girotti, olha só, tô esquecendo meu... @Psico Felipe Girotti, lá dentro vai ter ali meu site, algumas informações, tem bastante material dentro do meu Instagram pra vocês me conhecerem mais. Foi um prazerzaço estar aqui hoje. Legal demais. Top. Obrigado, Felipe, obrigado, tamo junto, porque Agora VAR.